meus amores, bom dia. Vamos estar trabalhando hoje com o nosso livro de história. Livro de história, páginas 54 e 55. Vamos estar aprendendo, três pontos importantes. O crescimento da população, analfabetismo e censo e planejamento, ok? Vamos lá. O registro no número de habitantes. Então, que registro é este? É sobre a população no Brasil durante o período colonial. Então, saber, nesse período colonial, a quantidade de pessoas, que tinha neste tempo. Vamos lá, acompanha aí com a prova a leitura. Crescimento da população. As paróquias das vilas eram responsáveis pelo registro de nascimento, casamento e óbito. Óbito é morte. Mas muitas pessoas moravam em lugares de difícil acesso e não registravam os filhos. Por isso, durante o período colonial, havia apenas cálculos aproximados do número de habitantes do Brasil. Então, existia o quê? Cálculos aproximados, porque não se sabia, de fato, a quantidade certa, o número certo de habitantes. Porque muitas pessoas moravam longe, em lugar de difícil acesso. Então, as pessoas, a mulher ganhava neném, tinha um casamento, morria alguém. Então, eles moravam longe, não tinha como vir, até essas vilas, nessas paróquias, para fazer esses registros. Então, por isso que não tinha, o cálculo aproximado do número de habitantes no Brasil. De acordo com essas estimativas, que eles faziam um cálculo mais ou menos para saber. Em 1500 havia cerca de 15 mil pessoas. Em 1600, o número aumentou para 100 mil habitantes. Em 1700, esse número triplicou, eram 300 mil pessoas. E em 1800, havia 3 milhões e 250 mil habitantes, Então, essas foram as estimativas que eles fizeram. Bom, agora analfabetismo. Em 1871, foi criada a Diretoria Geral de Estatísticas. E em 1872, foi realizada um censo demográfico para conhecer algumas características da população brasileira. Censo demográfico, contagem geral da população. Deixa eu ver aqui a anotação que eu fiz. Dirigir o trabalho do censo em todo o Império proceder ao recenseamento da população. Ou seja, esse censo demográfico, essas estatísticas, eram o quê? Para saber, sobre a população, saber a quantidade de crianças que tinha, quantos homens, quantas mulheres, quantos idosos, saber a vida dessas pessoas, saber como essas pessoas estavam vivendo. Então, isso que é estatísticas e censo demográfico. Além do número de habitantes, foi contabilizada a quantidade de analfabetos. A educação naquele período era pouco acessível. Dos quase 10 milhões de habitantes no Brasil, cerca de 80% eram analfabetos. Então, além do número de habitantes, foi contabilizada também a quantidade de analfabetos. Então, muitas pessoas não tinham acesso à educação. Então, se 80% eram analfabetos, então só tinha o quê? 20% que sabiam ler e escrever. E esses 80% aqui não sabiam nem ler nem escrever. Censo e planejamento. Censo e planejamento. Desde 1936, os censos passaram a ser realizados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que significa IBGE. Os pais de vocês conhecem, né? São pessoas, né, que vêm até as nossas casas colher informações. Essas informações coletadas pelo IBGE são muito importantes para que o governo possa planejar sua atuação. O governo pode saber, por exemplo, quantas pessoas não estão estudando, onde faltam a escola e tentar reverter a situação. Então, com essas informações que o IBGE colhe, essas informações é passada para o governo e o governo agora vai, né, trabalhar em cima dessas informações. Num lugar que não tem escola, né, providenciar a escola. Se tem uma comunidade, né, um bairro que tem muitos alunos sem frequentar a escola, eles vão ali, né, entrar em contato para que esses alunos possam ter acesso aos estudos. Bom, meus amores, a Pro explicou, né, o crescimento da população, o analfabetismo e o censo e planejamento. Nós temos aqui duas atividades. A 1 e a atividade 2, que tem a letrinha A, B e C. Atividade 1. Por que não era possível saber exatamente o número de habitantes no Brasil no período colonial? Por que não podia saber, né, exatamente? Está aqui, crescimento da população. Atividade 2. Observe o gráfico ao lado, né? Nós temos aqui o gráfico, analfabetismo no Brasil, 1872 e 2010. Você vai analisar agora esse gráfico e responder a letrinha A, B e C. O gráfico traz dados sobre qual característica do povo brasileiro. B. O que mudou no ano de 1872 para o ano de 2010? C. Que utilidade essas informações têm para o governo brasileiro? Então, você vai ver aqui, através do gráfico, né? Analfabetismo no Brasil, tem o ano aqui de 1872, né? A porcentagem, e 2010 a porcentagem, e responder aqui a atividade. Bom, meus amores, a atividade fica por aqui, mas, né, caso vocês tenham dúvida, vocês podem estar mandando a mensagem, né, para o privado da Pro. E pode também estar voltando ao assunto, né, para estudar mais um pouco, tá bom? Tchau, tchau e boa atividade.